Agora, eu tenho uma notícia terrível para todos. É que eu vou me manifestar num tempo proporcional aos meus anos de magistratura. Ou seja, peço licença a Vossas Excelências para roubar os minutos de todos. Eu normalmente sou sintética nas minhas falas. Na verdade, eu fujo um pouco da palavra oral, eu gosto mais da palavra escrita. Mas hoje eu tenho que falar, me perdoem. Minha querida ministra Carmen Lúcia, meus queridos ministros Gilmar Mendes, nosso decano, Dias Toffoli, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, presidente eleito, Luiz Edson Fachin, presidente, vice-presidente eleito, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin. Subprocuradora-Geral da República, doutora Eliseta Maria de Paiva Ramos, vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal, hoje representando a Procuradoria-Geral da República, na condição de Procuradora-Geral da República. Senhoras e senhores advogados, senhoras e senhores servidores, profissionais de imprensa, minhas senhoras e meus senhores. E eis que chega ao fim mais um ciclo institucional nessa Suprema Corte, o da administração dessa casa sob a minha presidência. A terceira mulher a exercer esta alta função, precedida que fui pelas minhas queridas ministras Ellen Grace e Carmen Lúcia. E eu, mais uma vez, abençoada pela companhia do ministro Luiz Roberto Barroso como vice-presidente, tal como já ocorrera no Tribunal Superior Eleitoral. Ministro Luiz Roberto, a quem eu sempre presto e renovo agora, com muito carinho, o meu reconhecimento e a minha homenagem, e a quem devoto minha admiração mais genuína e meu fraterno amor. Um novo ciclo está prestes a iniciar nesta casa, sob a presidência iluminada de Sua Excelência, que tenho certeza impulsionará essa Suprema Corte com seu dinamismo indefectível e competência incomparável no cumprimento da missão institucional, com enormes ganhos para o Brasil e para toda a sociedade. E contará com a companhia, também brilhante e abençoada, do ministro Luiz Edson Fachin. Um gaúcho e colorado, como eu insisto em dizer, embora ele resista, invocando seu coração paranaense, com raízes gaúchas, torcedor do Coxa e só subsidiariamente do Internacional. Voltou a fazê-lo, inclusive, na última sexta-feira. Ministro Gilmar foi testemunha na linda homenagem que me foi prestada por iniciativa do vibrante grupo Elas Pedem Vista, na Biblioteca Vitor Nunes Luiz Leal, em que fiquei afogada em lágrimas internas que teimavam em transbordar, absolutamente sem palavras, tamanha a surpresa, tamanha a emoção. O importante, contudo, e o ministro Fachin não nega, é a nossa identidade de visão do mundo, ou pelo menos do mundo do trabalho, que nos tem oportunizado algumas vezes, além, já hoje não temos mais companhia do nosso querido ministro Lewandowski, mas que nos tem oportunizado, às vezes, e quem diria, a companhia do ministro Alexandre de Moraes. Voltando ao plano institucional, observados nossos ritos e liturgias, a cada ciclo que se fecha, mexem-se as pedras no tabuleiro. Mas a instituição sobrepaira, altaneira, em evolução e aperfeiçoamento constantes, no permanente renovar das esperanças.
Esse ciclo que ora termina, embora mais breve do que de costume, fluiu entre primaveras e com enorme intensidade. Há 20 anos, ao assumir a presidência do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, o meu tribunal de origem, para o biênio, vejam bem, 2001 a 2003, eu já invocava os versos amazônicos de Tiago de Mello a dizer: não tenho caminho novo, o que tenho de novo é o jeito de caminhar. E o caminho, há muito aprendera com o espanhol Antônio Machado, como sempre repito, o caminho se faz ao andar. Em versos que encontraram eco no nosso Mário Quintana, quando diz: são os passos que fazem o caminho. E assim, no exercício da magistratura, caminhei ao longo de quase 5 décadas, como Ulisses a retornar a Ítaca, para compreender o sentido da viagem, o sentido de ter Ítacas na vida, evocado no belo poema de Cavafis, de que mais do que o porto de destino importa a travessia. E eu, se mais e melhor não caminhei como gostaria de tê-lo feito, é porque há tanto me faltou engenho e arte. Mas o esforço, o empenho e a dedicação foram totais. Estejam certos. Ainda na simbologia dos ciclos, cada um com a sua beleza, como lembra Hermann Hesse, eu poderia até cogitar do ciclo entre primaveras aqui vivido, e que ora se encerra, como um divisor de águas. E isso considerada a borrasca, a tormenta, a procela que se abateu sobre esse Supremo Tribunal Federal em 8 de janeiro, o dia da infâmia, em que pela primeira vez na história dessa quase bicentenária Casa de Justiça, ela foi invadida e depredada, juntamente com o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto. Dia sombrio de nossa democracia, o 8 de janeiro não há de ser esquecido para que preservando-se a memória institucional, jamais se repita. Mas também o 8 de janeiro há de ser sempre lembrado, é a outra face da moeda, como propulsor do fortalecimento do nosso Estado democrático de direito, em um renovar de energias diante da união e resposta imediata e firme dos poderes constituídos e da sociedade civil à vilania praticada e na contramão do que pretendera aquela horda hostil. A resistência, a resiliência e a solidariedade ficaram estampadas na metáfora da travessia da Praça dos Três Poderes, do Planalto ao Supremo, o mais atingido pelo vilanismo. Todos nós, simbolicamente de mãos dadas, desviando das pedras, dos cacos de vidro, dos cartuchos de balas de borracha que abarrotavam o chão da praça. Inabalada restou, repetirei sempre, nossa democracia, como inabalável continua simbolizada neste plenário inteiramente restaurado quando da abertura do ano judiciário. Ficou a advertência. Cabe a todos e a cada um de nós a defesa intransigente da democracia constitucional na luta diária pelo aperfeiçoamento das instituições democráticas, na construção dos consensos, no exercício incansável do diálogo, no combate aos discursos de ódio, na busca do imprescindível avanço civilizatório que passa pela efetividade dos direitos fundamentais e pelo desenvolvimento econômico com um olhar voltado para um país mais justo, igualitário, fraterno, solidário e sem preconceitos.
Enfatizo ainda, nesse término de caminhada, a importância do Poder Judiciário a defender a incolumidade e a supremacia constitucionais, a intangibilidade da ordem democrática e os direitos, garantias e liberdades essenciais dos cidadãos. E o símbolo do triunfo da democracia, este plenário reconstituído, com a composição da época, na cerimônia de abertura do ano judiciário de 2023, 1º de fevereiro, com a presença do presidente da República e dos presidentes do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados, para minha enorme alegria, eu levarei comigo não só na memória, presenteada ontem, que fui pelo querido ministro Luiz Roberto, numa carinhosa homenagem, que não poderia ser mais adequada, com um belíssimo quadro a reproduzi-lo em emoções e em cores. Para uma juíza de carreira como eu, que fez a opção pela magistratura do trabalho há mais de meio século, ainda nos bancos da faculdade, e que sempre reverenciou o Supremo Tribunal Federal como guardião da lei fundamental do país, tem sido uma honra ímpar neste quase últimos 12 anos exercer a jurisdição constitucional nessa Suprema Corte, assim como é uma honra inexcedível presidi-la. Sim, uma honra inexcedível, ministro Luiz Roberto, presidir o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça neste entre primaveras. E, a partir do trabalho desenvolvido, mais e melhor conhecer este Brasil de tantos Brasis, esse Brasil plural de tantas desigualdades e mazelas, e, ao mesmo tempo, de tantas belezas e de riquezas de toda ordem, a me encherem a alma de orgulho. E ainda, por meio das políticas públicas empreendidas, em especial na área da competência do Conselho Nacional de Justiça, atuar, ontem eu ainda lá dizia, sobre a realidade como ela é. Em particular, a realidade das minorias, dos vulneráveis, dos que, a mais das vezes, não têm vez nem voz. Em especial as visitas aos quilombos, a aldeias indígenas, a estabelecimentos prisionais e socioeducativos em inúmeros estados. Essas visitas descortinaram para mim, neste período, um Brasil nem sempre agradável de ser visto, mas que tem que ser conhecido. O ministro Gilmar Mendes sempre lembra, tem que ser conhecido para que possa ser transformado, com um olhar, insisto, voltado a uma sociedade mais justa, fraterna e solidária, e com uma escuta atenta e a participação nas soluções propostas de todos os envolvidos. E levo, dentre as inúmeras alegrias com que o período me cumulou, e me permito referi-la, porque acabei de assinar, agora pela manhã, no CNJ, a resolução 525, aprovada ontem pelo plenário, que, considerando ser a igualdade de gênero expressão da cidadania e dignidade humana, princípios fundamentais da República Federativa do Brasil e valores do Estado Democrático de Direito, e pressuposto fundamental da democracia, prescreve em seu artigo 1º, a. No acesso aos tribunais de segundo grau que não alcançaram, no tangente aos cargos destinados a pessoas oriundas da carreira da magistratura, a proporção de 40% a 60% por gênero, as vagas, pelo critério do merecimento, serão preenchidas por intermédio de editais abertos de forma alternada para o recebimento de inscrições mistas para homens e mulheres, ou exclusiva de mulheres,
observadas as políticas de cotas instituídas por este Conselho, até o atingimento de paridade de gênero no respectivo tribunal. E alegria maior também, porque acabamos de julgar justamente esse recurso extraordinário, 1.017.365, quanto ao tema 1031, em mais uma construção percúria dessa Suprema Corte. Ou seja, de forma unânime, uma solução que, a meu juízo, se fortalece aos olhos da sociedade. Como já adiantei a todos, e também fiz no CNJ, na condição de uma pessoa quase não, jurássica, como eu, da era pré-analógica, mas que se empenha em muito em tornar digital a ela própria. Eu faço um enorme esforço para ser uma mulher hoje digital. Eu peço licença para alterar o roteiro e não fazer, neste momento, a tradicional prestação de contas da gestão a este plenário e à sociedade brasileira. Tempos de avanços tecnológicos, como os atuais, recomendam a indicação de link, a remeter a uma descrição exaustiva das atividades e trabalhos desenvolvidos, com dados, gráficos, imagens e estatísticas, publicadas no site do Tribunal, de acesso imediato pelo micro ou pelos celulares de todos, acompanhada, todavia, de exemplar físico do relatório de gestão a cada colega. E o relatório é esse. Olha, ministro Luiz Roberto, também, se não é importante, né? É um relatório que vossas excelências estão a receber, acompanhados, e vejam como eu estou me tornando realmente uma pessoa digital, né? Escaneie o código acima para acessar a publicação. Então, basta escanear e irão a esta alentada prestação de contas. Assim, eu passo direto aos agradecimentos que a mim o coração impõe. E eu apresento o agradecimento, em primeiro lugar, às ministras e ministros desta casa de hoje e de sempre, que me proporcionaram, inclusive, a honra, a que me referi, de presidir a Suprema Corte do meu país e, assim, servir a sociedade brasileira. Agradeço pela colaboração afetuosa de todos, que nunca me faltou, pelo aprendizado diário e pelo fraternal convívio. Erra muito quem nos vê como ilhas e desconhece as pontes de amizade, respeito e companheirismo existentes entre nós. A todos homenageio na pessoa do ministro César Peluso, o presidente que me deu posse nessa Suprema Corte em 19 de dezembro de 2011. E dele, o presidente que nos deu posse, ministro Cristiano, jamais se esquece. Agradeço também na pessoa do ministro Celso de Mello, o decano que me saudou e que me prestou solidariedade em nome do tribunal, neste plenário, nos momentos difíceis de ataque sofrido nas eleições gerais de 2018, quando eu presidi o Tribunal da Democracia. E na pessoa da minha querida ministra Carmen Lúcia, que me acolheu desde o primeiro minuto. Não foi desde a primeira hora, foi desde o primeiro minuto. E que me acompanha com impecável e carinhosa sororidade nessa caminhada. Só tenho boas lembranças do nosso convívio. Ministro Gilmar, a despeito das nossas divergências trabalhistas, nem sabia, que coisa boa. Vossa Excelência tem sido para mim um decano impecável, com quem eu contei em todas as horas. Muitíssimo obrigada.
Ministra Carmen Lúcia é uma amiga e uma irmã. Ministro Dias Toffoli poderia citar N momentos que eu guardo na lembrança, mas eu fico com a chegada de Vossa Excelência a esse tribunal no dia 8 de janeiro. Aqui estávamos o ministro Luiz Roberto e eu, e Vossa Excelência ali com a solidariedade da presença, só me deu conselhos que foram essenciais para o desenvolvimento da nossa atividade. E eu cito uma das sugestões tão oportunas de Vossa Excelência, que foi a de que eu deixasse em aberto, convocasse e deixasse em aberto, de forma permanente, o plenário virtual a partir de 8 de janeiro e durante todo o recesso. Eu, assim, o fiz, e foi mais uma forma de nós não interrompermos por um dia a nossa atividade jurisdicional. Ministro Luiz Fux, sempre fui a vice-presidente de Vossa Excelência no Tribunal Superior Eleitoral e aqui. E Vossa Excelência, com essa lianeza e com essa generosidade, preciso lhe dizer, sempre me acarinhando, trouxe-me um crucifixo num dos retornos de viagem, e esse crucifixo estava no gabinete da presidência. Vossa Excelência trouxe, inclusive, para que eu colocasse no gabinete da presidência, e o gabinete da presidência foi destruído, ele foi incendiado, e o crucifixo permaneceu intacto, a nós todos protegendo. Muitíssimo obrigada. Ministro Alexandre, ministro Fachin, eu já posso dizer alguma outra coisa, além do que já disse? Que ele torce pelo Internacional e que é gaúcho. E ele me contraria sempre. Amigo querido, né? Ministro Alexandre, companheiro indefectível de andanças, jamais recusou um dos meus convites para visitar unidades prisionais e me tornou testemunha do apreço que os detentos têm e as detentas por Sua Excelência. Rezamos juntos, convidados pelos detentos, de 8 de janeiro, né? E depois percorremos diversas celas, tanto da Colmeia quanto da Papuda, e o ministro Alexandre foi aplaudido. Eu não. Ministro Alexandre, né? Também provou, né? Enfim, o ministro Alexandre é realmente um companheiro insubstituível. Muito obrigada. Ministro Cássio, Vossa Excelência já chegou mais no final da minha caminhada, mas sempre me atendeu todos os pedidos em que eu fiz no sentido do bom andamento dos trabalhos do tribunal. Sempre o acolhimento foi intenso e imediato. Extremamente grata a Vossa Excelência, da mesma forma. E eu digo também ao ministro André Mendonça. O ministro André Mendonça chegou um dia e, em função de algumas dificuldades que estava enfrentando, disse que não poderia vir à minha posse. E vinha justificar, se vai vir sim, não acredito. Vossa Excelência tem que vir à minha posse, eu faço questão da presença. E o ministro André me atendeu, nem precisou me atender, no outro dia, mas tudo resolvido, estarei lá. Muitíssimo obrigada. E o ministro Zanin, ministro Cristiano, o último a chegar, mas que chegando me proporcionou esta honra de dar posse e boas-vindas ao ministro da Suprema Corte do Brasil, e que não vai me esquecer. A todos sou grata, muito grata, e os levo guardado as 7 chaves do lado esquerdo do peito, como personagens importantíssimos da minha caminhada, e todos amigos queridos.
Reverencio igualmente a memória do saudoso e querido amigo Teori Zavascki, meu contemporâneo já na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vindo de Faxinal dos Guedes, em Santa Catarina, e que teria compartilhado comigo desta gestão até 15 de agosto último, quando ele completaria, um pouquinho antes de mim, os seus 75 anos. Agradeço ao Ministério Público, instituição essencial a quem incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos indisponíveis, e homenageio à instituição e todos os seus membros, permitam-me, na pessoa do hoje aposentado, mas que era procurador-geral da República, quando eu aqui cheguei, Dr. Roberto Gurgel. Agradeço e homenageio a Advocacia Pública e Privada, a AGU na pessoa do ministro Jorge Messias, a Ordem dos Advogados do Brasil na pessoa do presidente do Conselho Federal, Dr. Beto Simonetti, lembrando, grata, a indispensabilidade dos advogados e advogadas à administração da justiça. Agradeço e homenageio a Defensoria Pública, expressão e instrumento do regime democrático que dá voz a quem não tem. Agradeço igualmente, com um enorme reconhecimento, e homenageio os juízes auxiliares que comigo trabalharam, os juízes e juízas auxiliares que comigo trabalharam e ainda estão trabalhando até amanhã, e o faço na pessoa do juiz Matheus Cavalcante, responsável pelo CESAL, neste período em que estou na presidência, e que está acumulando de bons resultados a atuação daquele órgão. E agradeço com enorme carinho ao quadro de servidores, colaboradores e estagiários do Poder Judiciário, em especial do Supremo Tribunal Federal, e, em particular, a qualificada equipe que me acompanha nessa caminhada, sem os quais nada teria sido possível. Estão todos lá me olhando. Quero que todos se sintam abraçados por mim. A todos externo o meu mais profundo agradecimento, e o faço na pessoa do secretário-geral da Presidência, Estevão Waterloo, servidor exemplar e de excelência, fiel escudeiro meu há mais ou há quase, já estou exagerando, há quase 18 anos, desde o Tribunal Superior do Trabalho. Também a eles agradeço, na pessoa do diretor-geral, Miguel Piazzi, de competência e dedicação inigualáveis, a qualificá-lo como um servidor paradigmático. Ambos gaúchos, e, lamentavelmente, ambos gremistas. O que eu supero, porque, afinal, ninguém é perfeito. E agradeço igualmente na pessoa da Paula Pessoa Pereira, assessora-chefe da presidência. Hoje veio de azul, vestiu azul, né? Que alia ao preparo técnico e acadêmico a alegria e a simpatia contagiante da sua terra, a Bahia, tornando tudo mais leve no gabinete. São aqui no Supremo Tribunal Federal os meus 3 mosqueteiros, como eles se denominam. Não sei qual o Athos, o Portos ou o Aramis, eu ainda estou esperando que definam. Mas os 3 imprescindíveis para o trabalho desenvolvido, além, é preciso que se diga, responsáveis direto pela reconstituição do Supremo no tempo recorde em que ocorreu. E na pessoa dos 3, repito, eu homenageei toda essa equipe fabulosa, toda no meu coração. Aos colaboradores, eu agradeço e homenageio na pessoa do Antônio, meu motorista querido, já era lá da ministra Ellen, e do Leandro Monteiro, assistente de plenário. Onde é que está o Leandro? Que já trabalhavam aqui, eu já referi, na equipe da ministra Ellen Grace, a quem sucedi,
que são exemplos de responsabilidade, lealdade e correção. E também, me perdoe, eu integro a corrente minoritária da perversa terceirização que vencida sempre combati, mas que sucumbe à força da realidade. Um agradecimento final aos profissionais de imprensa em sua cobertura diária do tribunal, reforçando a transparência. Embora seguramente não os tenha agradado nunca ao longo desse percurso o meu silêncio habitual, estejam eles certos da admiração que nutro pela atividade que desenvolvem. A imprensa livre, como a magistratura isenta e independente, é indispensável à democracia. E aos profissionais da imagem, eu acresço, esses profissionais que captam e eternizam um instante nesta era de espetáculo em que vivemos, meu agradecimento e homenagem, Felipe, na tua pessoa, que é o autor da bela e expressiva foto de capa do livro de 8 de janeiro. A todos os integrantes do sistema de justiça, nesses mais de 47 anos de judicatura em que estou a trilhar, né? Em especial aos que enfrentaram comigo o cotidiano, muitas vezes anônimo, de tarefas múltiplas voltadas a servir a sociedade, agradeço e digo que os levo na memória, em que guardada estará como símbolo da minha vida no judiciário brasileiro, o abraço que, irmanados, demos em 1º de fevereiro último, na abertura do ano judiciário de 2023, nesta casa, para mim sagrada, e a que tanto amo, o Supremo Tribunal Federal, pilar da democracia em nosso país. Repetindo, o tão querido ministro Sepúlveda Pertence, hoje guardião da nossa história no museu dessa Suprema Corte, já estou tomada de saudades antecipadas. Saudade que o Rubem Alves, este outro mineiro que sempre me encantou, como tantos amigos mineiros que sabem que eu os guardo no peito, saudade que ele, Rubem Alves, definiu como a nossa alma dizendo para onde ela quer voltar. E como não poderia deixar de ser, permitam-me a nota pessoal. Vejo aqui comigo, com os olhos da minha alma, e com profunda gratidão, amor e saudade, a minha mãe amada, Zilá Bastos Pires, que me proporcionou os meios e a liberdade para ser o que eu quis ser e sou. Visualizo ainda, com os olhos do pensamento, o meu querido irmão José Roberto, a quem me une um amor incondicional. Sempre fomos um trio inseparável em afeto. E, em primeiro plano, vejo meus filhos muito amados, Demétria e Mariana, permanentemente presentes em meu pensamento e no meu coração. Estrelas guia da minha vida, em que se multiplicaram em tesouros outros, de nome Luísa, Luana e Ava. Finalizo, como gaúcha que honra as tradições da sua terra, com a alma forte e o coração sereno, a exemplo do Blau Nunes, do Simões Lopes Neto, recorrendo, como já fiz em outras oportunidades, as palavras de um outro gaúcho inspirado, Jerônimo Jardim, que me assessorou por uma década no meu tribunal de origem, o TRT 4, e que este ano nos deixou.
artista de múltiplos talentos, escreveu Jerônimo em seu romance Serafim de Serafim. Aspas. A luta que se travou é passado. O desafio é a próxima. Por mais sonhos que realizemos, muitos restarão a realizar. Um passo é véspera do seguinte. Um passo é só parte do caminho. Fecho as aspas. E eu vou continuar caminhando nesse novo ciclo que inicia, sempre com esta casa e todos os que nela habitam no meu coração. Muitíssimo obrigada e me perdoem ter roubado tanto tempo. Eu abraço a todos, agradecida.